pessoal, boa noite. Eu peço que todos aí se acomodem, todos estão acomodados. Enquanto isso, nós vamos assistir nosso vídeo institucional da rede ELPF. O campo brasileiro está passando por uma grande transformação. A gente está produzindo mais alimentos de uma maneira cada vez mais sustentável. A ILPF, que significa Integração Lavoura, Pecuária Floresta, é uma das responsáveis por essa mudança. Com essa estratégia, é possível aumentar a produção de grãos, carne, leite, fibras, energia e madeira na mesma área. A integração da lavoura com o pasto usa melhor os fertilizantes, aumenta a matéria orgânica e a biodiversidade do solo. Isso favorece o controle biológico de pragas e aumenta a eficiência do uso de insumos. A ILPF aumenta a produtividade da lavoura e também a oferta de capim. Com pastagem de melhor qualidade, os animais ganham peso mais rapidamente e as vacas produzem mais leite. Nos sistemas que usam árvores, a sombra melhora o bem-estar animal. Sem contar que o uso dessas árvores plantadas evita a necessidade de desmatar as florestas nativas. A ILPF pode ser usada por pequenos, médios e grandes produtores em todas as regiões do país. Ela aumenta a renda e gera empregos. Além de todas essas vantagens, é uma tecnologia com baixo impacto ambiental. O carbono acumulado nas árvores e no solo compensa os gases que causam o efeito estufa emitidos pelo gado e pela agricultura. Para aumentar a adoção dessa tecnologia no Brasil, uma parceria da Embrapa com instituições privadas, chamada Rede ILPF, está levando as informações necessárias para o setor produtivo e para os profissionais de assistência técnica. A meta é ampliar o uso de ILPF, principalmente em locais com pastagens degradadas. Atualmente, o país tem ILPF numa área do tamanho da Inglaterra e País de Gales juntos. Até 2030, a ideia é chegar a 30 milhões de hectares, uma área do tamanho da Itália com essa tecnologia sustentável. Com a ILPF, produzir e preservar é possível. Bom, boa noite de novo. Eu quero saudar as pessoas presentes aqui, dar as boas-vindas da caravana ILPF. Eu sou Marcelo Miller, coordenador da caravana ILPF e pesquisador da Embrapa. No ano passado, a gente teve uma passagem por aqui, num evento da SOESP, né? A caravana passou pelos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas a nossa passagem por aqui foi muito tímida, né? A gente teve um grande evento da SOESP, mas foi só o Presidente Prudente. Então, nós, para prestigiar o estado de São Paulo, a gente veio fazer essa caravana aqui, agora percorrendo o interior do estado de São Paulo e começando aqui por Presidente Prudente, né? Vamos começar aqui por Presidente Prudente essa nova etapa. Durante essa semana nós vamos passar por mais outros 4 municípios. Amanhã é Campos Novos Paulista, depois Itirapina, vamos passar por São Carlos e vamos finalizar em Barretos, né? Levando aquilo que a caravana se propõe, levando informação sobre a ILPF, descobrindo os gargalos, as oportunidades, né, dos sistemas integrados nessa região. Bom, a caravana é um projeto da rede ILPF, né? Ela percorre o país, nós já tivemos aí em 10 estados, mais de 37 cidades, mais de 2.500 pessoas atingidas, levando o conhecimento da ILPF, descobrindo os gargalos, as oportunidades das regiões, e é formada por pesquisadores da Embrapa e profissionais das empresas associadas. E também a gente conta com a colaboração e com a companhia dos agentes locais, das empresas de assistência local, das associações, dos sindicatos,
para formar essa caravana. Então, os eventos que são modelados para a caravana sempre contam com a parceria dos agentes locais. Aqui a gente teve uma grande parceria com a CAT, né, que nos trouxe aqui para o Café da Pecuária, com vocês aí, para a gente fazer essa união e começar com chave de ouro a nossa caravana. Bom, desde o ano passado já percorremos 37 cidades e 10 estados. E para abrirmos essa noite, eu quero convidar aqui a diretora executiva da Rede LPF, Isabel Ferreira. Isabel, vem até aqui. E também o Itamar Júnior, diretor comercial da SOESP. Eu vou passar a palavra para a Isabel, depois o João vai dar suas palavras e a gente volta já já. Quer começar, Itamar? Você é o dono da casa. Porque eu estou na casa da SOESP aqui, é uma grande felicidade. Miller, obrigada. Miller é o nosso coordenador da caravana, que conta com a ajuda incansável, a parceria incansável da Embrapa. Então, sem a Embrapa a gente não conseguiria seguir com essa caravana. Então, Miller, eu te agradeço em nome da Embrapa também. Eu estou aqui numa missão difícil, que é representar as nossas 9 associadas. A Rede LPF é uma parceria público-privada que tem a honra de ter essas empresas que estão aqui do nosso lado junto com a gente. É uma honra muito grande também ver grande parte dos associados aqui. A gente tem conseguido juntar os times locais das associadas, a gente tem feito esse entrosamento entre as associadas e tem nascido novos projetos e muitos negócios. Então é muito bom vê-los todos aqui. Acho que o presidente prudente que a gente tem como a Casa da SOESP dá sorte, viu, Itamar? Que a gente sempre que vem aqui tem um grande evento e sai sempre coisa boa daqui, boas ideias. Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a SOESP também, que nos dá todo o apoio aqui em Presidente Prudente. Falar um pouquinho também, bem rapidamente, que a caravana já tem 5 edições. Começou como um projeto tímido, a gente fez um piloto, mas depois a gente começou a crescer, passando por 32 municípios, mais de 4.000 quilômetros percorridos, mais de 3.000 pessoas afetadas diretamente, além do diagnóstico que a gente faz com uma ferramenta chamada Adopt, em que a gente consegue ver os gargalos e oportunidades de implantação de LPF nos estados. Então, é uma empreitada grande, é uma semana intensa, mas que a gente constrói muitos projetos, a gente constrói muitas conexões e muitos novos, a gente faz grandes amigos também, e a gente constrói muitas conexões e sempre sai com novas ideias que a gente volta depois para implementar nos estados. Falar também rapidamente da Rede LPF, a gente tem vários projetos, então convido a todos para visitarem o nosso site. A gente tem um EAD, a gente tem uma parte de educação e treinamento muito forte, tem um EAD completo de LPF à disposição de todos vocês. A gente está crescendo a nossa plataforma de EAD, de educação à distância, como também cursos de carbono, mudanças climáticas, também regionalizando os cursos de LPF. Então, convido a todos para participarem também dessa plataforma da rede e também saudar um dos projetos específicos da rede, que é em São Paulo. A gente tem o Integra São Paulo, a gente tem toda a equipe aqui responsável da Embrapa. Aplausos, por favor, que vocês são sensacionais. E o Integra SP visa trabalhar com áreas de pastagens degradadas, mas que a gente consiga usar todas as ferramentas em prol de uma implantação de LPF. Então, desde o diagnóstico, capacitação, nós capacitamos mais de 130 técnicos da CAT junto desse projeto, e a gente vai agora para a parte de implantação, que a gente tem 10 propriedades que vão ser implantadas, vai ser implantado o sistema LPF, monitoradas, certificadas, um crédito diferenciado. Então, é um projeto virtuoso aqui em São Paulo, como o Estado merece, e a gente quer não só ter esse projeto, como muitos outros aqui na casa de vocês. Então, agradeço. Boa palestra para vocês, que a gente estreite os nossos laços e que a gente tenha muitos projetos pela frente. Muito obrigada. Bom, minha gente, boa noite a todos. É um prazer ver a casa cheia, né? Eu acho que tem tudo a ver pelo momento que nós estamos passando na nossa região. É um prazer aqui, Miller, ter você e o time da Embrapa aqui, nossos amigos de sempre, que anda todo o Brasil divulgando a LPF. A LPF tem, nesse momento de regularização fundiária, de ESG, que nós vemos todos os dias na televisão, ele fecha
com chave de ouro, não só para mostrar para os brasileiros, como mostrar lá fora o que nós fazemos, né? E a rede LPF, ela tem trabalhado em todo o país, mostrando isso. As empresas participantes têm trabalhado com seus times em divulgar, e nós vamos discutir isso aqui hoje, e a gente tem mostrado lá fora. Inclusive a rede irá participar da COP esse ano, mostrando o que nós estamos fazendo. Quer dizer, nós somos sustentáveis, mas infelizmente nós não estamos sabendo nos comunicar. Então a intenção aqui é produzir, mostrar, divulgar, né? Despertar em cada um de vocês a possibilidade de colocar mais dinheiro no bolso, de ter sustentabilidade e mudar os paradigmas que nós temos aí, principalmente na população que está lá em São Paulo, né? Mudar, colocar para eles que leite não dá em caixinha, leite dá na vaca e tem que trabalhar para produzir, certo? Vamos em frente, obrigado. Muito obrigado. Você vai ficar aqui agora com a gente. Nós vamos trazer essas cadeirinhas para cá. Vou ajudar a trazer as cadeiras. E a gente vai começar o nosso painel. Bom, então Tamar já se acomoda aí. Eu vou chamar na sequência cadê meu papel? Perdi o papel. Tá aqui, ó. Presta aqui. Bom, o Tamar já está aqui. Eu chamo o Renato Leão Cavalcante para compor a nossa mesa. O Gilson Ribeiro Sartori. Aí, Gilson. Gilson entra numa das pontas aqui. Vamos deixar o moderador ficar no meio. Ele vai batendo bola com vocês aí. Vou chamar o Emerson Nunes, da Cocamar. E o nosso moderador de hoje, o João Menezes, da CAT. João, vou deixar o microfone contigo. Agora a bola está contigo. Boa noite a todos. Tenho que usar minha colinha aqui, porque senão eu não dou conta. Mas eu queria agradecer a presença de todos, né? O Café da Pecuária, ele tem como objetivo reunir os produtores para a gente trocar experiências, né? E hoje nada mais é do que uma troca de experiências entre integração lavoura-pecuária. Queria agradecer o pessoal da rede LPF. Esse evento aqui só pode acontecer por causa do empenho deles em divulgar essa tecnologia tão cara e tão importante para o produtor. E depois, nas perguntas aqui, vocês vão ver que é uma tecnologia que tem uma ampla possibilidade de ampliar aqui na região, né? Então só que eu não vim aqui para falar, hoje é meu dia de fazer pergunta, então eu queria começar com as perguntas aqui. Primeiro, queria fazer uma pergunta para o pecuarista Renato Leão Cavalcante. Ele é gestor da Fazenda Brasília e da Fazenda São José. Renato, faz algum tempo que você já iniciou essa parceria na integração lavoura-pecuária. O que o levou a adotar essa tecnologia nas suas propriedades? Vamos lá, João. Quem não me conhece, eu sou um novato no agronegócio, apesar da minha família ter estado no agronegócio por mais de 90 anos. E eu venho de uma carreira executiva, eu dirigi 3 empresas multinacionais, e quando você está numa empresa multinacional, pelo menos nas quais eu passei, você é treinado para fazer gestão.
E quando eu vim, eu estou retomando um pouquinho isso para vocês entenderem a lógica do que me levou. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustado com o que eu encontrei de rentabilidade na pecuária. E eu dizia, não é possível, é um negócio de alto valor investido e de baixíssima rentabilidade. E alguns dos meus amigos, quando eu vim para cá, me aconselhavam, vende isso. Não é um negócio que dê uma rentabilidade como você está acostumado dentro da indústria, dentro de serviços, etc. Isso me deixou assustado. E a coisa se agravava com as terras degradadas. A fazenda fazia muitos anos que não tinha passado por nenhuma reforma de pasto. E o caixa apertado, a fazenda tinha baixa rentabilidade, o caixa muito apertado. E um dia o André me convidou para ver a integração lavoura-pecuária do Carlos Viacava. Isso faz uns 6 anos. O Carlos estava, acho que no 2º ano, né? E quando eu vi aquilo, me convenceu. Porque o Carlos Viacava e o Cadão, eles trabalham muito com números. E os números deles me pareciam que faziam sentido. E aí apareceu um outro problema. Era como eu ia fazer a parte de lavoura. Se eu não tinha afinidade com pecuária, muito menos com lavoura. Essa é uma coisa que eu realmente não tenho peito para fazer. E aí me surgiu a ideia, junto com o André, de procurar algum parceiro que pudesse fazer o ciclo da lavoura dentro da pecuária. E eu ficaria com a pecuária e o parceiro com a lavoura. O que aconteceu? Nós começamos com uma área pequena, há 6 anos atrás, onde esse parceiro plantou milho, eu não cobrei renda, não cobrei nada, e ele me devolveu o pasto. E eu sou movido a números, eu realmente gosto de gestão, e comecei a olhar as diferenças de produtividade dessa área onde o pasto estava reformado. E com a vantagem que não tinha me custado nada, e o parceiro estava satisfeito porque ele teve uma boa safra de milho aquele ano. Ou seja, foi um mundo perfeito para todo mundo. E assim nós fomos, experimentamos o primeiro ano, vi resultado, fomos para o 2º ano, 3º ano, hoje nós estamos entrando no 6º ano. E sempre com parceiro no ciclo da lavoura. Essa é uma coisa que eu não tenho aptidão nenhuma, não tenho coragem, né, para entrar, e tem parceiros que precisam disso. Então foi assim, João, que nós começamos e o trabalho está dando certo. Hoje, pelo menos 20% a 22% da fazenda passam pela reforma de lavoura. Então, esse ano nós estamos fechando os últimos talhões que não haviam passado ainda por reforma de pasto com integração. Muito bom, Renato. A gente sabe a importância disso, dessas parcerias, né? Como isso pode trazer retorno para o pecuarista. Mas eu queria perguntar para o Gilson, que é agricultor, faz parte, é o presidente da Associação dos Produtores de João Ramalho. A gente já trabalhou junto, ele teve um árduo trabalho para conseguir que a associação tivesse um silo, e hoje eu estava conversando com ele, o silo já está pequeno. Então eu queria que ele contasse para o agricultor como foi a importância da integração lavoura-pecuária para que vocês conseguissem ampliar a agricultura lá em João Ramalho e Rancharia. Pessoal, no início foi difícil, né? Sempre no começo aí o pecuarista fica com o pé atrás para começar a lavoura. Mas devagarzinho a gente foi encaixando lá em João Ramalho, Rancharia, tem bastante lavoura e pecuária. Eu mexo com lavoura, soja, planto soja e deixo capim para os proprietários depois
rendimento para os dois lados são bons, só que lá para a nossa região, as áreas que eu fazia parceria, hoje a maioria eu estou arrendando. Como que o gado ficou muito difícil de trabalhar, eu tenho poucos parceiros com troca de gado, de pasto e lavoura. A maioria das áreas a gente está arrendando, os pecuaristas estão parando de trabalhar. Que também não são propriedades tão grandes, são propriedades pequenas. Então eu acho que faz isso que também hoje eles preferem mais arrendar do que fazer a parceria. Mas a parceria, eu vejo que quem tem a propriedade, que mexe com gado, tem que fazer a parceria. Porque eu que mexo com lavoura, eu vejo que é muito, muito importante. O pasto que vocês têm depois de uma soja ou do milho é totalmente diferente. E quem está na lavoura já tem um maquinário. E hoje o maquinário não é barato. Então, para você fazer parcerias, se torna muito mais prático, muito mais fácil para os dois lados, né? Para o agricultor e para o pecuarista. Gilson, posso dar um recado de utilidade pública aqui? Tem dois carros, um Etios FFO 6598 e uma Toro FCM 9P53, que está na frente da escola de gastronomia, e aí estão pedindo para retirar. Se for de alguém aqui, a gente agradece. O Emerson, boa noite, né? O Emerson Nunes, ele é gerente técnico de integração Lavoura, Pecuária, Floresta da Cocamar, Cooperativa Agroindustrial. E a Cocamar, ela tem um papel muito importante aqui na região, já faz mais de 10 anos que ela está aqui, na divulgação dessa tecnologia. Então, a minha pergunta para o Emerson é: qual é a estratégia que a Cocamar tem para incentivar os cooperados, incentivar os produtores da região a desenvolver essa tecnologia aqui na nossa região? Bom, boa noite a todos, né? Boa noite, João. Então, depois que o Renato falou e o Gilson, quase que eu não precisaria falar mais nada, né? Porque, na verdade, o papel da cooperativa, né, é exatamente esse, né, de auxiliar essa parceria. A cooperativa hoje ela está fazendo 60 anos de cooperativismo, e nós estamos aqui cerca de 10 anos. E desde a nossa vinda para cá, para essa região, já foi pensando em trazer pessoas, aqui o André, que tem uma participação lá do início, quando a gente chegou aqui, de pessoas que já entendiam de LP, de LPF. Então, essa experiência do Arenito do Paraná, nós fazemos há mais de 25 anos já, fomentando a ILP e LPF nessa região. E sempre assim, o que nós, como cooperativa, nós trazemos, né, nós pensamos, essa auxílio como uma cooperativa mesmo, de arrumar o melhor parceiro, né, que você encontre uma parceria. Esse trabalho que o André fez, né, veio dessa vinda da cooperativa, porque esse é o papel nosso, de buscar o parceiro, mas não só isso, a cooperativa também, quando ela entende que há desenvolvimento na região, é buscar tecnologia, treinar uma equipe. Então a gente tem cerca de... Hoje nós temos mais de 150 agrônomos, mas nós temos uns 50 que são especializados em ILP. Então eles se preocupam em trazer para essa região tecnologias para que fomente junto ao produtor e que faça acontecer. Porque, ao contrário, casos de insucesso, a gente vê a gente começando e saindo, sem que evolua o sistema. E casos de sucesso, como vocês citaram, o Viacaba, né, que teve até um começo lá com a cooperativa, com o André, quase 10 anos atrás, lá, falando já de LP e transformando a propriedade. E tem vários outros aqui, se a gente for citar, que foram disso. E fora isso, o que a cooperativa busca? Trazer condições como armazenamento, insumos, informações de mercado, informações técnicas, para que realmente esse sistema evolua e aconteça. Porque, novamente eu falo, ao contrário, sem tudo isso, sem esse apoio, ter um insucesso ou uma escolha de uma parceria errada. Eu estava outro dia em Nova Andradina fazendo uma palestra, o produtor ao final falou: rapaz, o que você falou foi isso que aconteceu comigo. Eu arrendei, o arrendante plantou um ano lá, largou minha terra de qualquer jeito, está pior do que estava antes. Então, sem planejamento, né, sem decisões, o que o Renato fez com o André é certíssimo, né?
de ter uma escolha, e está aí até hoje, e vai progredir, né? O próprio Renato colocou, olha os números que ele está alcançando. Então é isso, João, assim, é ter essa parceria, uma cooperativa por trás disso, trazendo todo esse apoio, a possibilidade de sucesso é muito grande. Você, só para complementar, né, você poderia acrescentar também que a Cocamar tem investido na região, né? Nós temos lá em Mirante um grande investimento da Cocamar, tem aumentado o número de lojas. Então, isso tudo é um benefício para o desenvolvimento da região. As pessoas estão acreditando cada vez mais. E um dos motivos para o pessoal ter depositado bastante confiança na nossa região é um trabalho, né, Itamar, que queria fazer uma pergunta aqui, né, para o Itamar Júnior, diretor comercial da SOESP. Eu estava junto com ele quando foi a inauguração da Cocamar lá em Mirante, e a gente conseguiu, na verdade o Itamar, né, conseguiu numa conversa com o governador levar a ideia da importância da regularização das terras aqui na nossa região para o desenvolvimento regional. Até é uma coisa bem interessante, essa regularização das terras, é uma pergunta que eu vou fazer para o Itamar, mas só uma complementação. É o único projeto de desenvolvimento que o governo vai receber dinheiro, em vez de pôr dinheiro. Porque os pecuaristas que vão regularizar, os proprietários, os agricultores que vão regularizar suas áreas vão pagar por uma terra que ele já tinha comprado há um tempo muito grande atrás. E hoje ele vai parar. Então o Estado fez um projeto que ele vai receber dinheiro para desenvolver a segunda região mais pobre do Estado. E o Itamar tem um papel muito importante, tanto pessoal quanto pelas entidades que ele faz parte, o Ciesp, a UEPP, ele tem trabalhado muito pela essa causa do desenvolvimento regional. Então a minha pergunta para você, Itamar, é como que essa regularização fundiária pode trazer desenvolvimento para a região e para o aumento da integração lavoura-pecuária? Bom, minha gente, eu vou aproveitar aqui para pegar o gancho do João. É uma coisa interessante que aconteceu, porque muitas pessoas nessa sala e muitas pessoas, políticos da região, todo mundo trabalhou para essa regularização fundiária. Ou seja, isso foi construído depois de vários anos. Mas nós tivemos uma sorte tremenda. E aquele dia da inauguração da Cocamar foi onde começou a nossa sorte. Porque o governador, quando ele desceu do palco, nós falamos exatamente isso que o João acabou de falar aí, que era o único projeto que o governo não coloca um tostão furado, tem uma explosão de desenvolvimento e ainda recebe dinheiro. E aí o governador ouviu, foi embora, estava eu e o João conversando, ele passou na frente nossa e voltou para conversar com a gente, falou, ó, aquilo que você falou, nós vamos olhar. E foi assim que aconteceu mais ou menos a coisa. Porque depois, onde teve o senhor Luiz Lourenço, participou dessa reunião, o Paulo Herman, várias pessoas que era então da John Deere, o presidente da John Deere, e eu estive nessa reunião lá no Palácio dos Bandeirantes, e falando sobre regularização fundiária e do Hospital do Câncer. E política é um negócio bem complicado, a gente sabe que entra por aqui e sai por aqui. E nós falamos sobre a regularização fundiária, o governador Dória falou, isso aí já foi resolvido. O que você vai contestar o homem? Não tem como falar nada para ele. A hora que acabou a reunião, então o vice-governador, que se tornou governador, Rodrigo Garcia, chamou o secretário de Agricultura, que era o Itamar Borges, chamou o Francisco Matulo, que então se tornou depois o secretário de Agricultura, o presidente da Assembleia, que é o Camarinha, ex-prefeito de Marília, e o Fernando Costa, que era o secretário de Justiça do Estado de São Paulo. E eu fui de bicão no meio da conversa. E aí o Rodrigo virou para o secretário de Justiça e falou, como é que está esse negócio de regularização fundiária? Como é que está o projeto? O projeto está pronto.
O projeto está pronto mesmo, gente. Desde o final do governo Márcio França, está lá na Casa Civil, para mandar para a Assembleia. O Camarinha virou e falou, se você me enviar hoje o protocolo é já tarde. O Rodrigo Garcia virou e falou, manda o projeto para a Assembleia. Foi desse jeito que aconteceu o negócio. Ou seja, foi uma sorte imensa nossa. E a gente está vendo aí o que está desenrolando, né? O governador esteve aqui, nós da rede FPF, uma comissão capitaneada pela Isabel, nós tivemos uma conversa com o governador. Então, todo o trabalho que a Embrapa, a rede FPF está fazendo junto à secretaria de treinamento desse pessoal dentro da LPF, a intenção do governo do estado é aumentar, não só na nossa região, que eu vou falar aqui para vocês que eu não vejo grandes áreas de lavoura se não tiver ILPF e ILP, principalmente no Pontal do Paranapanema, né? E o governador abriu a conversa para nós, vai nos receber lá no Palácio dos Bandeirantes, ou seja, todo o trabalho vai dar andamento. E eu digo a vocês que é muito simples, não é inventar a roda. O interior do Brasil, e eu já falei isso daqui, acho que talvez até aqui nesse evento, no evento anterior que nós tivemos, o interior do Brasil ele se desenvolveu através da agricultura. Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, até mesmo o Vale do Paraíba, na época do café. E atrás da lavoura veio o serviço e depois vieram as indústrias. É só olhar Sertãozinho, por exemplo, com a indústria canavieira, né? E aqui em Presidente Prudente não foi diferente, porque aqui foi a maior região produtora de algodão do mundo. Eu não sei se todo mundo sabe isso, mas do mundo, maior região produtora de algodão. E nós tínhamos quem? O que aqui? Anderson Clayton, nós tínhamos aqui Matarazzo, Sambra, Máquina Esteves, Pirapozinho tinha a Brazuei, a Lotus na entrada da cidade. Então quer dizer, todo mundo estava aqui. E era uma região pujante. Eu tinha 12 anos de idade, entrava, se acontecer isso hoje, vai todo mundo preso. Entrava nos RTV da multinacional, eu lembro da Bayer, eu andava muito no Fusquinha da Bayer. Entrava os vendedores da empresa do meu pai e saía no meio de lavoura de algodão aí. Foi quando entrou o bicudo aqui na região. Quer dizer, se fizer isso hoje, né, se entrar um RTV dentro do carro da Singenta, um moleque de 12 anos ficar passeando aí com você, já pensou o que acontece, Andressa? Jaula, né? Ou burra. Então não tem muito o que fazer. Então a nossa região, ela infelizmente ela perdeu essa oportunidade depois de 82 aí, que foi quando começou mais forte esse problema fundiário. Na verdade ele começou em 58, um problema de 1950 e alguma coisa, quer dizer, é um problema lá de trás. Na década no final da década de 50 começou esse buchicho e na década de 80 explodiu, trazendo todo esse problema. Ou seja, o desenvolvimento que passa obrigatoriamente pela agricultura, ele pulou. Ele foi lá para o Mato Grosso, ele foi para Goiás, ele foi para o oeste da Bahia, que são lugares, são cidades pujantes. Hoje você pega Luiz Eduardo, Rio Verde de Goiás, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste. Gente, olha, dá inveja. E aqui, eu acho que a gente ficou parado no tempo, infelizmente. Por quê? Presidente Prudente é uma cidade que tem renda. E a gente vê isso na rua, nós vemos isso aí todos os dias, que as pessoas possuem renda na cidade de Presidente Prudente. Mas a região de Presidente Prudente não possui renda. Isso é um problema gravíssimo. E a gente pode ver que quando entra a agricultura, muda. Exemplo, dado pelo João. O João me forneceu esses dados. É Narandiba, com cana. Existe o IDH antes da Cocal e depois da Cocal. É coisa da água para o vinho, né? Então,
A regularização fundiária vai trazer essa segurança para nós. Nós já temos agricultores chegando na região. A semana estive conversando aqui com o Marcelo da John Deere. O produtor arrendou 3 mil alqueires, é isso, né, Marcelo? Hectares. Veio aí holambrês, a gente costuma falar holambrês, que veio da Olambra 2. Quer dizer, lá ele não consegue mais crescer. Aqui ele tem oportunidade. Arrendamento de 15 anos, com construção de pivô central, quer dizer, 3 mil hectares de cara entrando na região. Qual que é o tamanho desse negócio? Olha, nós temos aqui 1.200.000 hectares, um problema onde que havia um problema fundiário em 180 mil hectares, mais ou menos, que contaminava esse 1.200.000 hectares. Ninguém quer ter uma lavoura ao lado do problema, aonde o sem terra pode chegar e gradear a sua área, destruir o teu trabalho, o teu suor, acabar com a tua vida ali. Então, quer dizer, a regularização fundiária traz isso, né? Vai trazer segurança. Outros querem vir para a região e outros, que muitos talvez estejam dentro dessa sala, irão investir, né? Eu costumo dizer que a agricultura é fácil de fazer. Difícil é você ter 1.000 hectares de pasto intensificado manejado. Esse é difícil. Ver quem faz isso bem feito. É muito difícil. Agora, na minha opinião, é muito mais difícil 1.000 hectares de pasto manejado do que plantar 10.000 hectares de lavoura. Tá certo? Agora, você precisa ter a tecnologia. E falo para vocês, em 2004, existiu aqui na nossa região a Bolsa de Arrendamento de Terras, está lembrado, né? Capitaneado pela Ana Cláudia Bailey, que Deus a tenha no bom lugar, infelizmente ela não está mais entre nós, e pelo o Zé Roberto Guimarães, que foi secretário de desenvolvimento de Uberaba, perdão, e hoje faz parte da diretoria da BCZ. Naquela época saiu uma reportagem dizendo que Presidente Prudente era uma fronteira agrícola dentro do estado de São Paulo. E aqui eu ouvi do João que mudou isso daí. O Pontal do Paranapanema é a melhor fronteira agrícola do Brasil hoje. Gente, a gente está no estado de São Paulo, o estado mais rico da União, apesar de não ser a melhor infraestrutura do estado, mas é muito melhor do que plantar lá em Sinop, lá em Sorriso. A gente está dentro do asfalto praticamente todas as propriedades, né? Nós conseguimos a melhor remuneração, os custos de insumos mais baratos e o melhor preço pago aos produtos produzidos, tá certo? Então, estou falando demais, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade de mudar e, assim como Narandiba, levar a renda para todos os municípios do Pontal do Paranapanema. E mais, viu, Emerson? O senhor Luiz Lourenço, que é presidente do conselho da Cocamar, já falou, o silo está lotado e realmente tudo correndo dentro do conforme, ele vai dobrar o investimento no Pontal do Paranapanema. Obrigado. Bom, queria fazer uma pergunta para o Gilson. Realmente nós temos um potencial muito grande de desenvolver, né? Realmente nós somos a melhor fronteira agrícola, estamos perto dos portos, perto do mercado consumidor, temos infraestrutura pronta, temos tradição, temos Tiritã está aqui, ó, nós temos a universidade produzindo pesquisa, temos a APTA produzindo pesquisa, temos a CAT que agora está treinando aí 130 técnicos no estado para poder atender o produtor. Então nós temos um potencial muito grande de desenvolvimento através do agronegócio, que isso aí também é um dado que eu já apresentei numa palestra, né? Todos os municípios que têm um agronegócio desenvolvido, o IDH é melhor que a média do estado. Tive a oportunidade de almoçar com o Brás hoje, e nós estávamos falando sobre o Olambra 2, né? O desenvolvimento que tem naquela região por causa do agronegócio, né? Então eu queria perguntar para o Gilson, né? Quando você faz integração lavoura-pecuária, quais os benefícios
que o agricultor tem e o proprietário tem por utilizar essa tecnologia? Mais ou menos aquilo que eu te falei já antes, né? Você plantando uma lavoura já de parceria, você deixa de pagar o arrendamento. E o pasto depois é ótimo, né? Então, assim, eu acho que os dois, né? Você tem que fazer uma parceria bem feita. Você tem produtores que não dá certo. E tem muitos agricultores, e tem muitos pecuaristas que também não chegam no final. Tem muito pecuarista que ele quer receber renda, ainda receber o pasto plantado. Hoje é difícil. Hoje, como você consegue fazer isso? Então, eu como produtor, é mais fácil eu arrendar a terra, que aí eu tenho o ano inteiro para trabalhar com aquela terra. Mesmo que eu faça na minha região, de João Ramalho, eu só faço uma safra só faço safrinha, só safra, soja. Depois que eu tiro a soja, eu planto milheto e capim. Milheto eu colho a semente, talvez a gente vende para semente ou vende para granja. E aquele capim a gente desseca e planta soja de novo. Então a gente tem uma ótima produção por causa da palhada. Mas quando você faz os dois juntos, mas é o que eu já falei antes, lá a maioria parou de fazer os dois. E as terras que eu tinha, que eu fazia parceria, eu acabei arrendando. Porque os donos lá das áreas queriam o quê? Arrendamento e pasto. Então não dá para pagar. Só que eu falo assim, para vocês, pecuaristas, pega os produtores bons e dá resultado. Muito resultado. Lá na nossa rancharia já tem bastante, mas tem que ser parceiro. Parceiro mesmo. Opa, se der uma produção acima do esperado, aí até o dono da propriedade pode receber uma renda. Mas deu abaixo, ele também tem que ajudar o produtor. Porque senão não trabalha 1, 2 anos, 5 anos e quebra. Ou um ou outro vai quebrar. Se não tiver essa parceria bem feita. Só mais uma, complementando a pergunta, os benefícios da integração lavoura-pecuária para a agricultura. Como você enxerga isso? Benefício da palhada, da importância da nossa região. Isso, outra, assim, tinha muitas parcerias que é feita, que a pessoa, eu entrego um capim bem formado, a pessoa, o dono da propriedade, no próximo ano não deixa plantar porque o pasto não está bom, aí deixa aí mais tempo. A hora que você vai plantar, o pasto já acabou. Aí o produtor que se ferra, né? Porque tem que fazer a nova palhada de novo. Não sei se é isso a pergunta. Não, a importância da palhada. O que você está dizendo é que realmente precisa ter essa palhada para você conseguir produzir soja. A importância da integração, né? Para mim, produzir soja bem produzida, eu tenho que ter palhada. Ainda mais nas terras minhas, nas terras na nossa região, é areia. Pra você ter ideia, esse ano, que choveu bem, produção de 160 sacos por quilo. 155, 160, 165. Mas é palha, entendeu? Palhada. Só que eu já te falei, nessa produção aí é terra que eu faço a palhada, que não solto o gado. Agora, como eu tenho terra, como meu sogro eu faço parceria com ele. Então, quando eu pego a terra com palha, com grama alta, com palhada, a produção é fantástica. O que soca a terra que a gente comenta não é o pé do boi, né? É o queixo do boi, né? Muito bom, obrigado, Wilson. Isso aí já foi falado aqui, a questão da importância do planejamento, né? Às vezes o produtor vai arrendar, ou independente da parceria, mas não faz um planejamento de um pedaço da propriedade a cada ano, e você vai rotacionando a propriedade inteira. Mesmo que faça o arrendamento, você chega num momento que o produtor todo ano recebe uma área de pasto novo e entrega uma área de pasto velho para o agricultor plantar 3 a 5 anos, né? Agora eu quero colocar o Renato aqui numa enrascada. Renata, diz para mim, que conselhos fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas eu quero que você dê um conselho para os pecuaristas, para os produtores que estão aqui,
por que fazer a parceria da integração lavoura-pecuária? Que conselho você daria? Eu tomei exemplo que eu fosse um produtor e tomei a decisão de fazer integração lavoura-pecuária, vou conversar lá na Cocamar para arrumar um parceiro para plantar. Que conselho para você daria para mim, pecuarista? Quais os cuidados? O que eu teria que ter uma atenção maior? Quais os conselhos você daria? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que você colocou o ponto que aqui nós temos que pensar bastante e refletir. Parceria é uma palavra muito usada, mas muito desgastada também. Né? Eu vou colocar o modelo que nós trabalhamos. Eu não recebo um centavo de renda do meu parceiro. Ele faz o ciclo de agricultura. Quando é soja, em geral, 2 anos. Ele me deixa no primeiro ano pasto de inverno, com rosinha, e depois, no final do segundo ano, ele me entrega o pasto formado com a semente que eu escolho. Quando é milho, em geral, uma safra em terra que já passou a agricultura anteriormente, e semente de capim, 1 ano também. Então, por esse lado da parceria, a primeira coisa, as pessoas têm que entender que o lado da agricultura é muito mais difícil que o lado do pecuarista. E se o pecuarista não entender as dificuldades do agricultor, nem tente, porque vai ser briga. O ano passado, soja aqui na nossa região produziu 200 sacos. Na última safra caiu para 48, 50 sacos. Por alqueire, né? Por alqueire. Machuca o agricultor. E o que a gente pode fazer como parceiro nessas horas? Muitas vezes você tem que ter flexibilidade. Você tem que ajudar o teu parceiro na compra do calcário, naquele ano, na compra do gesso, do gesso. Você tem que ajudar um pouco no óleo diesel. Então, essa flexibilidade tem que ter. E muitas vezes você está precisando de um serviço dentro da fazenda que ele tem maquinário e pode te ajudar. Então, é uma via de duas mãos. Então, a jornada que eu vejo para quem quer entrar na integração lavoura-pecuária com um modelo de parceria, em primeiro lugar, vá visitar quem já esteja fazendo o modelo, vá conhecer, tira as dúvidas, questione, vai em 2 ou 3, tem muita gente fazendo aqui. O lado bom de tudo isso é que nós temos excelentes parceiros aqui na região com vocação para pecuária, com equipamento que nós não podemos comprar e nem seria economicamente viável para propriedades médias e pequenas. Vá conhecer esse modelo no lugar, questione os números, aprenda com eles, entenda as dificuldades. Se o parceiro estiver próximo, melhor ainda, porque a conveniência mútua aumenta. E procure parceiros sérios, obviamente. Tanto o agricultor. Procura a referência, porque tem muito agricultor bom aqui na região, ávido por terra, e nós temos a terra para o que eles precisam. Eu quero dar alguns dados para vocês, João, só para terminar aqui, e já caminhando para o final. Eu estou chegando agora do curral da fazenda, hoje nós começamos o dezembro. A idade média do nosso rebanho de cria, há 5 anos atrás, era perto de 7 anos. Hoje está um pouquinho acima de 3 anos. Pensa um pouquinho nesse número e no impacto econômico que isso tem. Obviamente tem lá o fator genético, o melhoramento genético, mas a genética só vai se expressar se você tiver alimentação para os animais. E você não vai conseguir alimentação de qualidade sem a integração. Eu sou entusiasta por conta disso. A gente vê a diferença. Segundo dado, nós deixamos numa área que passou soja esse ano, o lote de novilhas, que nós chamamos de precocinha.
A desmama desse ano, que foi desmamado em março e maio, 40% dessa desmama está entrando nessa IATF. Para mim é uma coisa impressionante isso. Os técnicos disseram que nós estamos muito perto dos melhores níveis de rendimento de pecuária de precisão que eles conhecem. Não sei se ficou claro. De cada 100 novilhas que nós desmamamos, bezerras que desmamamos esse ano, 40 está entrando na primeira IATF. Nós fazemos 4. A estação de monta é muito curta, nós estamos com 110 dias de estação de monta. Então, para mim, isso é uma coisa impressionante. Se eu comparo esse número com 5 anos atrás, as novilhas estavam entrando na monta, e eu vou falar sem nenhuma vergonha, entre 3 e 4 anos. Então, olha o diferencial de produtividade que você tem. Hoje, uma novilha com 3 anos já está deixando 2 crias na fazenda, desmamando a segunda cria. Então, tudo isso é muito impressionante. São esses números que vocês deveriam procurar e olhar com o número de vocês. E ver as dificuldades, não são muitas, mas muito boa vontade para entrar numa parceria. Porque senão a briga é a pior coisa que pode acontecer quando você tem alguém dentro da tua propriedade. Muito bom, muito esclarecedor, Renato. Era isso que eu não esperava menos de você, viu? O Renato é uma pessoa assim que a gente tem uma oportunidade de, toda vez que conversa com ele, aprende um pouco. E hoje ele tem um coração enorme e resolveu dividir com todos nós aqui. Então isso é muito gratificante, né? Queria fazer uma pergunta para o Emerson. Como ele está na Cocamar, cuida dessa parte de integração lavoura-pecuária dentro de uma cooperativa que tem um trabalho fantástico aqui na região, eu queria que ele citasse um exemplo de sucesso, um produtor cooperado da Cocamar que tem feito isso bem, que até seria um caso das pessoas poderem visitar, né, conhecer esse trabalho de integração lavoura-pecuária aqui na região. Só antes dizer... Só uma coisa aqui, né? A Cocamar, ela não faz só a integração lavoura-pecuária, ela tem vários outros trabalhos com os produtores, tem uma parceria com a Cocal. Então tem várias atividades que é uma empresa que está vindo para a região e investindo na região, trazendo progresso. Não é a única, mas é bom a gente citar esse exemplo. Coisa, se eu pudesse citar um... Não, papel João. Mas antes de mais nada, eu queria complementar o que o Renato falou, né? Na verdade, assim, eu queria que todo mundo pensasse como você, né? Seria excelente. Mas no sentido do entendimento que o Renato colocou aqui, que lógico que não existe receita de bolo, né? Mas muitas vezes, isso que o Renato falou, ele está enxergando o ganho da pecuária, né? O ganho que se traz. A questão de você sair de uma média nacional de uma arroba hectare nacional aí, uma arroba por hectare para 3,5, 4 na média, né? Mas a gente consegue em áreas de integração 12, 13, até mais, né, André? Então, assim, só essa possibilidade que é o ganho e a valorização da área, né, de recuperação dessa área degradada, lógico, fazendo planejamento, fazendo isso que eu comentei, esse ganho que o Renato está enxergando, que muitas vezes, quando a pessoa procura uma parceria mesmo, ele quer já retirar, lógico que ele vai ter um ganho da soja, mas isso pode ser programado ao longo de anos, né, para que os dois recebam. Mas esse entendimento de que ganha na pecuária, no valor da terra, na geração de empregos e N benefícios, se eu ficar citando aqui, são muitos, é esse benefício que teria que ter esse entendimento perfeito, Renato, né, do que a gente pode conseguir junto com a integração. E aí, o que o Itamar falou, e o próprio João já comentou, esse investimento que a cooperativa traz aqui é por acreditar nas pessoas que acreditam na cooperativa. Então, essa possibilidade de aumentar a capacidade, a gente tinha um planejamento de receber X aqui de milho esse ano, lá em Mirante, recebeu quase o triplo. Então, já é uma resposta do que os cooperados, os produtores estão trazendo para a região.
E é nesse sentido que a Cocamar não para mesmo, aquilo que o senhor Luiz falou, que vai crescer em região, vai crescer em mais cidades, né, vai trazer estrutura, porque se eu for falar de exemplo, a gente tem vários, né, já citamos o Viacaba aqui, o próprio Renato está aqui, os Batista, né, são vários exemplos, né, e isso que o Renato colocou também, de vocês no dia a dia, pode ir por conta própria, pode ir na cooperativa e falar, vamos visitar um produtor, um exemplo desse, para que depois eu aprenda e traga para a minha propriedade. Bem escalonado, fazendo com planejamento, 20%, 25%, não fazendo uma vez só. Né? Então, esses exemplos, que tem muitos aqui na região, né, que daria para citar vários produtores aqui, que já fizeram ou que estão fazendo, tem que ser seguido. Por quê? A cooperativa, João, a gente sempre trabalhou com o apoio de muita gente, com muitas mãos. Né? Então a cooperativa nunca fez sozinho. Está aí a Oeste, o Demarche que está aqui, o Diego está aqui. A gente começou com a Oeste, depois veio a Embrapa, veio o João K, veio o ACAT, veio o IDR lá no Paraná. Então, as instituições de maneira geral, todo esse trabalho sempre foi feito com várias mãos. E aí, esses bons exemplos que o Renato cita, passaram por isso. Então, assim, eu vou começar um projeto. Vai na cooperativa, conversa com os agrônomos, ou procura o agrônomo, né, que seja necessário, que tenha o conhecimento, antes de começar um projeto desse. Muito válido a tua sugestão, Renato, assim, de realmente visitar, entender e depois buscar esse projeto para que ele seja duradouro. E aí, nesse contexto, né, eu representando a cooperativa aqui, o seu Luiz, né, ele sempre foi um amante da ILP, da ILPF. O seu Luiz sempre, a vida inteira, foi ele que trouxe, né, lá, vou contar a história dele que vai longe, mas ele sempre foi um incentivador para que nós, como engenheiros agrônomos da cooperativa, como departamento técnico, trouxesse informação e fizesse crescer. Nós temos hoje mais de 200 mil hectares na área da Cocamar que fazem ILPF. Rotacionam. Então, só dentro da cooperativa ali a gente tem a nossa participação de produtores que já estão fazendo, de certa forma, uma LP e uma LPF. E isso não para. Todo dia lá a gente é cobrado por metas para que amplie, porque nós estamos, foi passado aqui, a Bel passou mais cedo, essa meta que a gente tem dentro da rede e dentro da cooperativa não poderia ser diferente. Tá? Então, busquem a cooperativa, visitem, entendam, fala com o gerente nosso, com o agrônomo, visite as propriedades, que eu acho que daí, dessa maneira, a gente tem um caminho muito grande para crescer e ampliar as áreas de integração aqui na região. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o Itamar Júnior, né? Estou vendo aqui o seu Itamar. O seu Itamar é uma pessoa que sempre tem um pensamento macro, né? Quando ele nunca pensou só na parte técnica, nada, ele sempre pensou em desenvolvimento. E ele transmitiu isso para o Júnior, o Itamar Júnior, muito bem, né? Então, a minha pergunta dado esses ensinamentos, né, e dado a sua iniciativa, que você é um cara muito dinâmico, como a SOESP tem feito para implementar a integração lavoura-pecuária na nossa região e nas áreas de atuação que a SOESP tem trabalhado? João, quando estava na graduação de Forticultura, no final do semestre, o professor levava toda a turma para fazer uma visita. Você está lembrado disso? Né? E aí levou a gente numa área lá em Uberlândia, de Santa Fé, e falou o seguinte: esse é o exemplo do que você não deve fazer. Você não vai produzir nem milho e nem pasto bem feito. Foi assim que eu aprendi a coisa. Aí eu digo para vocês, não é a SOESP, é todo o time da rede LPF, porque eu comecei a enxergar as coisas lá junto com o pessoal da Cocamar. Por quê? A Cocamar tinha uma dificuldade de fazer LPF pela qualidade da semente a ser utilizada nas áreas de LPF. Por quê?
Porque semente vendida era de muita baixa pureza, ou que tinha aqueles palitos que vem no meio da semente. E para você colocar isso na semeadora, né, André? Era um problema. Então, quer dizer, o cara queria plantar o milho da safrinha, ele não queria ter problema na semente que ele estava usando para fazer a integração, plantar no meio do milho. Então, quer dizer, semente era um fator limitante. Isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, 12 não, faz uns 13, 14 anos atrás. O fator limitante era a qualidade de semente. Então, nós lá da empresa começamos a aprender isso junto com a Cocamar. Então, toda a rede, ela faz esse trabalho. E a Cocamar, né, isso aí foi numa palestra que estava o time da Embrapa lá, no dia era o GC Secom, a Cocamar, e a Cocamar veio também do time da Embrapa, que foi lá na Fazenda Santa Brígida, que é a unidade de referência tecnológica número 1 em LPF, em Goiás, né? O pessoal da Cocamar foi lá em 2006 e viu em LPF e começou a divulgar isso na área dele. Bom, então você vê que isso é uma rede, é um aprendendo com o outro. A Embrapa passou para... Estava o time da John Deere lá fazendo o dia de campo da Fazenda Santa Brígida, aí chegou a Cocamar passou para a Soesp e assim vai, né? Então, Uma rede. é uma rede, literalmente é uma rede. O Emerson já falou aqui que todo time de extensão da Cocamar são mais de 150 engenheiros agrônomos. Da mesma forma, a Soesp tem o nosso time de técnicos que irradia isso, para vocês terem uma ideia, para 850 pontos de vendas no Brasil. Ou seja, imagine o que vira isso daí. No mínimo são 3, 4 agrônomos técnicos que irradia isso para os seus clientes. E nós treinamos esses 850 pontos no Brasil, né? Então não é só a Soesp. Eu tenho certeza, a Cocamar faz isso, a Embrapa no dia a dia, treinando aí o pessoal da Casa da Agricultura, né, da CAT, né? E eu acho que a John Deere, da mesma forma, promovendo o evento lá da Santa Brígida, e os outros integrantes, Syngenta da mesma forma. A Syngenta tem um projeto próprio dela, algumas propriedades que eles dão assistência e então estão implementando e divulgando a tecnologia, e aí vem todo mundo, o Timac, o Bradesco tem as suas linhas de crédito, agora com a entrada também do componente florestal, que é a Suzano, e por último o Minerva, que está entrando agora dentro do time da rede. Ou seja, realmente o nome é o correto, é uma rede, um ajudando o outro e extrapolando isso e tentando mostrar, né, que a rede, a ILPF, ela tem tudo a ver com o que nós vemos no dia a dia aí, nós apanhando todos os dias na televisão, no noticiário. Não tem lógico um negócio desse, né? É um país sustentável, né? No melhor das hipóteses, você tem que deixar 20% da sua propriedade fechada. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, e a gente tem que mostrar que a gente faz a nossa parte, nós fazemos a nossa parte, os outros é que precisam aprender conosco. Muito bom, Júnior. Eu queria agradecer aqui o Gilson, agradecer o Renato, agradecer o Itamar, o Herman. Acho que foi bastante esclarecedor. Queria dizer que a gente atingiu o objetivo do GTEPS, Grupo de Troca de Experiências em Pecuária Sustentável. Ou seja, a ideia do nosso grupo é fazer com que os produtores aproveitem o conhecimento de outros produtores e melhorem a sua atividade. Então eu queria agradecer a rede LPF, que através da caravana, né, trouxe essa oportunidade para nós aqui em Prudente conhecer mais as tecnologias. Então eu queria passar a palavra para o Miller para ele conduzir o restante dos trabalhos. Bom, pessoal, boa noite. Acredito que o nosso objetivo aqui, destruindo o cenário, como o João falou, foi atingido. Mas antes da gente concluir, né, depois dessas exposições aqui, que eu acho que a gente começou com chave de ouro, né, foi excelente o debate.
A gente trouxe questões importantíssimas. Antes da gente terminar o debate, né, apesar de todo o conteúdo que foi falado aqui, eu acredito que o nosso público deve ter algumas perguntas aí, alguém deve ter alguma pergunta. Então a gente queria abrir aí uns 10 a 15 minutinhos para dúvidas que o pessoal tenha para poder, né, trazer para os nossos painelistas. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, a gente leva o microfone aí. Alguém quer fazer alguma pergunta para os nossos painelistas? Eu tenho uma pergunta aqui, ele não vai fazer, mas eu vou fazer por ele. Tem um cara ali encostado na parede ali que ele perguntaria assim: se você fizer a integração lavoura-pecuária, como você vai colher melhor esse pasto? É uma pergunta para o Renato, né, Renato? Será que foi essa pergunta? Olha, essa de fato é uma boa pergunta, porque quando você vai fazer a integração, normalmente você tem que movimentar muito cerca, e não tem nada mais fácil de se movimentar do que a cerca elétrica. Hoje nós, 100% das cercas internas são elétricas, as nossas, e com excelente resultado. Só as cercas de divisa que são cercas tradicionais. E nós fizemos isso desmanchando as cercas antigas, aproveitamos o material, arame, lascas, nós usamos muito lascas metálicas hoje também, e é muito fácil. Agora nós estamos entrando com uma reforma num talhão que era subdividido em 4 pastos. Nós tiramos a cerca em um dia, toda a cerca interna, da manga para fazer as divisões do pasto. Então, realmente a cerca elétrica, ela combina muito com a integração lavoura-pecuária, por essa razão. Pessoal, alguém tem... Vamos se animar aí. Olha lá. Nossa região, a floresta. Boa noite a todos. Então, Marco, pudesse passar para a gente aí, que até agora foi falado, integração lavoura-pecuária, né? Na nossa região é viável aí a floresta? Ô Luizinho, eu vou passar, que alguém quer responder? Eu acho que quem tinha que responder essa questão é o Edson. Edson, levanta aí que eu vou levar o microfone para você. Você não queria falar? Mas o Edson, para quem não conhece, é um produtor de Tarabai. Ele faz parte do nosso grupo lá do GTE e ele faz integração pecuária-floresta há vários anos. Então ele não queria falar, mas ele vai falar qual é a experiência dele com integração lavoura-pecuária-floresta. Boa noite a todos. Obrigado, né, João? Você foi uma situação. Mas tudo bem. A gente faz já há alguns anos essa integração, só que lá é só pecuária e floresta. Erramos bastante e agora parece que estamos acertando, né, João? Alguns trabalhos lá. E o que a gente vê o resultado com floresta, lá em eucalipto, é aquilo que a gente estava discutindo esses dias. É a melhoria da pastagem, até tem um trabalho aí, alguém da Embrapa, poderia até dizer melhor. A gente andou lendo aí que acho que a folha de eucalipto chega a dar 3, alguma coisa de nitrogênio na matéria seca, né? E o resultado, assim, a partir do 3º, 4º ano, a gente vê um resultado até praticamente igual em áreas que a gente está trabalhando com rotacionado lá do lado. Então, floresta de eucalipto, a partir do momento que a gente começou a acertar assim, o espaçamento, o resultado tem sido muito bom. Pode. Em relação ao bem-estar animal, você está É difícil, assim, a gente só sabe bem-estar animal do que a gente lê em revista, né? Isso, uma vez eu ouvi falar que a temperatura e a mesa da gente, a gente gosta de sombra, provavelmente o animal também deve gostar. Eu acho que é isso aí.
Bom, pessoal, já que a gente quebrou um pouquinho o protocolo, eu vou me meter também no assunto, porque eu trabalho na área, né, sou pesquisador da Embrapa Gás de Leite, trabalho com IRPF, né, então a gente tem visto realmente que a cerca elétrica é fundamental, principalmente quando a gente vai colocar árvore no sistema, né. Muitas vezes o produtor deixa de querer inserir a árvore por conta do período que tem que esperar aí para a árvore, para o pasto, para a árvore atingir um tamanho suficiente para o pasto, para poder soltar os animais no pasto. E com a cerca elétrica, né, como o Renato falou aqui, que é extremamente fácil de manejar, você planta a muda e no dia seguinte, no mesmo dia, já pode colocar o gado ali, sendo feita uma boa instalação, com bons materiais, né? Não adianta só colocar a cerca e não saber manejar a cerca também. Tem que saber manejar a cerca, tem que saber colocar a cerca, senão não funciona. Colocou a cerca, você pode colocar ali o animal no mesmo dia e a coisa está funcionando. A gente tem boas experiências com isso, tá? Não vou me meter mais porque eu não sou painelista, então eu já falei demais aqui, vou voltar para quem sabe mais do que eu. Me recordei de uma coisa agora que eu acho importante. Já que você vai desmanchar a cerca para passar o ciclo de lavoura, aproveita e dá uma olhada no layout, porque muitas vezes o layout que a gente tem dentro da fazenda, o que eles chamam de farm design hoje, né, não é o melhor. Então, você com a cerca elétrica tem essa vantagem, você já corrige esse layout de divisão de pastos, é muito prático. Bom, pessoal, se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, última chance, senão a gente... Então, Itamar, vamos lá. Eu citei aqui que em 2004 tinha a Bolsa de Arrendamento de Terras e nós tivemos no primeiro momento sucesso e depois o negócio naufragou, né, João? É um problema de tecnologia também. É isso aí. Naquela época nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje da integração. No meu ponto de vista, você não consegue fazer uma agricultura sustentável sem a LPF no Pontal do Paranapanema. Obrigatoriamente, a cobertura vegetal, ela é o seguro da lavoura. Ou você faz o seguro e planta o pasto para fazer a lavoura em cima da pastagem, ou não faz. Porque quando você tiver o problema que houve nos anos anteriores, de veranico, de laninha, o insucesso virá. Se você tem a palhada, você diminui o seu risco assustadoramente. E eu vou dar um número para vocês. A área do Triângulo Mineiro, produtor de semente que produz insumos para nós, produz semente para nós. Área com palhada, 47 sacos de soja por hectare. Área sem palhada, 15 sacos de soja. Uma área ao lado da outra. Não tinha diferença nenhuma. Então, quer dizer, não é diferente daqui. O Triângulo Mineiro, lá Calango patina e não sai do lugar. A terra é pior que a nossa aqui, aonde eu vi. Tá certo? Então, quer dizer, aqui não é diferente. O problema climático, ele tem sido problema de todo mundo. É lógico, tem lugar com maior risco, lugar com menor risco. O Triângulo Mineiro tem problema, tanto é que lá não se faz safrinha, né? Lá só safrinha é boi. E eu acho que aqui o nosso Pontal não é diferente disso. Tá certo? Obrigado. Bom, pessoal, então eu acho que o nosso objetivo está cumprido. Agradecer aos painelistas aqui a disponibilidade de estar aqui de noite, né, ao Gilson, ao Renato, ao Itamar, ao Emerson, ao João Menezes, que nos trouxe até aqui, até o Café da Pecuária, e esteve moderando com excelência esse painel, explorando aí dos nossos painelistas o melhor possível, para trazer para o público
e agradecer em nome da equipe da Caravana e LPF nessa presença massiva de gente aqui, né? A gente estava, né, apreensivo, e hoje, né, tem quanta gente que está aqui interessada nessa hora da noite, interessada nesse assunto. Então, primeiro parabenizar a todos que estão aqui, né, pela presença, pela disponibilidade, pelo protagonismo, e agradecer em nome da equipe da Caravana. Então, boa noite a todos. Nós temos um coffee aqui e parabéns para todos nós. Muito obrigado. Hoje nós realizamos mais um Café da Pecuária, foi um sucesso, um público muito grande. Então eu gostaria muito de agradecer as empresas que apoiam o Café da Pecuária. Entre elas, Ferticel, a Liane Veículos, a Soesp, a Cross Agro Brasil, a Raça Forte, a John Deere, a Coina, a Premix, a Leinosul, o Tênis Clube, a Raposo Pneus, o Boitel Chaparral, Cicobi Até de Vale, a Oligo Basic, Bolos da D, o GPD e a GPS. Então eu queria agradecer essas empresas que dão a oportunidade do Café da Pecuária acontecer todo mês e a gente ter essa oportunidade de troca de experiência. Muito obrigado a todos vocês.